E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Sérgio, professor de matemática, e nós vamos estar trabalhando junto aí ao longo desse semestre na disciplina de matemática 4, tá certo? Então eu estou fazendo esse vídeo inicial, primeiramente para dar as boas-vindas a vocês, sejam todos bem-vindos aí a esse nosso novo semestre, né? Tudo muito tumultuado, mas eu espero que todos vocês estejam bem, estejam se cuidando, estejam em segurança, né? Então, muito bem-vindos aí a esse novo semestre, tá? E eu estou fazendo esse vídeo inicial para a gente trocar algumas ideias sobre a organização da nossa disciplina, apresentar algumas questões importantes para vocês. Eu já vou abrir aqui um slide, à medida que eu for falando, eu vou explicando algumas coisas e passando os slides. Mas antes de mais nada, eu gostaria então de reforçar as boas-vindas para vocês, tá? Sejam bem-vindos ao quarto semestre do curso de vocês. E queria dizer que eu estou à disposição para o que vocês precisarem, contem comigo, contem conosco, né? O grupo todo de professores, né? Independente da disciplina, a gente está aqui para atender vocês, a gente está aqui para dar esse suporte aí para o aprendizado de vocês. Então, qualquer coisa, só chamar, ok? Eu vou abrir aqui então o slide para a gente começar a nossa conversa sobre a nossa disciplina. Bom, inicialmente, né, eu deixo aqui para vocês o meu contato oficial, né, nosso meio de comunicação oficial, que é o e-mail, né, então tá aí sergio.carvalho@ifms. Mas nada impede que a gente se comunique de outras formas, tá, pessoal? Eu sou bastante acessível, tá? Se alguém precisar do WhatsApp para uma conversa mais urgente, alguma coisa assim mais rápida, pode solicitar que eu passo, não tem problema, tá certo? Então, falando um pouco aí da nossa disciplina, nesse vídeo nós vamos passar rapidamente por algumas questões que é importante para vocês, importante a gente conversar aqui, que é o plano de ensino, resumidamente, né, na disciplina, a organização da disciplina lá no nosso ambiente virtual, no Moodle, algumas coisas sobre os processos avaliativos, o atendimento a vocês, estudantes, como que nós estaremos organizando, as ações do PPE, o Programa de Permanência e Êxito, que vocês já conhecem, já participam provavelmente, né? E as nossas atividades iniciais aí do semestre, as primeiras coisas que nós estaremos fazendo. Tá? Então vamos passar um pouco sobre cada um desses itens. Sobre o plano de ensino, pessoal, basicamente eu acho que nesse momento aqui é importante a gente saber que é uma disciplina de 45 horas, né, horas cheias no relógio, o que faz com que a gente gaste um pouco mais de aulas, então, porque a nossa aula é só de 45 minutos, né? Então é uma disciplina que exige da gente aí 60 aulas até o final do ano. Por que estou falando isso? Porque isso significa que, como nós estamos começando o semestre com um pouco de atraso, as coisas vão ficar um pouco mais concentradas, né? Vai exigir um pouco mais da gente aí, de dedicação e de empenho, mas nada que vocês não consigam, tenho certeza. A ementa da disciplina, ela vai passar por alguns conteúdos, então, que a gente resume aqui basicamente nos seguintes tópicos: progressões aritméticas, progressões geométricas, análise combinatória, matrizes e determinantes, ok? Sobre as metodologias de aula e recursos, pessoal, eu coloquei aqui apenas o que vai acontecer no ambiente virtual, porque nós não temos como saber se vai haver algum retorno das atividades presenciais ainda para esse ano. Então, por hora, dentro do ambiente virtual, nós vamos estar trabalhando aí com vídeos, materiais escritos, né, PDFs, fóruns de discussão e dúvidas, os chats, os questionários e demais atividades que a gente vai desenvolvendo lá no Moodle, né, as atividades avaliativas. Então esse é um resumo de como as coisas vão acontecer em termos de plano de ensino. Se você quiser ter acesso ao plano de ensino completo, lá no Moodle tem a seção Fique Atento, já vou falar dela para vocês, e lá a gente tem o plano de ensino na íntegra para vocês darem uma olhada, tá? Para tomarem conhecimento. Então vamos lá. Ainda sobre a organização da disciplina, é importante vocês guardarem aí que as nossas postagens serão todas na sexta-feira às 8 da manhã. Então toda sexta já deixa reservado aí, sabe que vai ter conteúdo novo de Matemática 4. Okay? Os conteúdos são semanais, né, separado em sessões, então cada semana vai ter uma nova sessão lá no ambiente virtual para vocês,
e todas as atividades que forem avaliativas, que forem valendo notas, elas estarão separadinhas numa seção específica que vocês vão ver lá também, chamada seção atividades avaliativas, ok? Então, nessa seção, tudo que vale nota vai estar lá dentro. Então, toda vez que for ter uma atividade avaliativa, eu vou acrescentar lá nessa seção, vocês vão conseguir identificar lá, atividade avaliativa referente à semana 2, referente à semana 5, e aí vai estar lá a atividade avaliativa. Temos também lá no ambiente virtual, quando vocês fizerem o acesso, vocês vão perceber, uma seção chamada Fique Atento e um fórum de avisos. Então, toda vez que tiver algum comunicado importante, esse comunicado vai ser postado no fórum de avisos e também nessa seção Fique Atento. Por hora, na seção Fique Atento, já está disponível lá para vocês o plano de ensino da disciplina na íntegra. Então, vocês podem dar uma olhada com mais cuidado lá no plano da disciplina. Ok, pessoal? Até aqui? Bom, ainda falando sobre a organização da disciplina, eu tentei fazer uma previsão aqui de como que a gente vai distribuir ao longo das semanas os nossos conteúdos. Lembrando que é uma previsão, porque tudo depende de como que as coisas vão se desenrolando. Se de repente um ou outro conteúdo demandar de mais semanas ou menos semanas do que está previsto aqui, a gente precisa fazer alguns ajustes, mas então é só uma prévia para que vocês possam ir se organizando e mais ou menos já sabendo o que vem pela frente, ok? Então, como que ficou? Para essa semana, né, a primeira semana, que é essa que nós estamos trabalhando somente a apresentação da disciplina e algumas atividades iniciais, que eu chamei de atividades intuitivas de sequências. Já vou falar dela melhor lá na frente para vocês, lá no final desse vídeo, ok? Para a semana 2, a gente entra efetivamente na formalização, né, de sequências numéricas, e aí na semana 3, uma sequência numérica específica chamada progressão aritmética, e na 4, uma outra chamada progressão geométrica. Ok, pessoal? Depois, eu separei em cores separadas aqui, diferentes, porque os nossos conteúdos vai ser como se fosse por blocos, né? Então, as 4 primeiras semanas aí, nós vamos estar nos dedicando a conteúdos que são referentes a sequências numéricas, ok? Depois, nós vamos ter 4 semanas que nós vamos estar nos dedicando a conteúdos referentes à análise combinatória. Por que eu coloquei 4 semanas? Porque, embora seja um tópico somente, esse tópico ele se subdivide em vários outros que são importantes para a gente. Análise combinatória é um conteúdo bastante cobrado em Enem, então dá para a gente explorar bastante isso aí, ok? Depois a gente pega lá as últimas semanas, né? 3 semanas, a semana 9, 10 e 11 para trabalhar com matrizes, 12 e 13, semana 12 e 13 para trabalhar com determinantes. Se vocês olharem no calendário, né, tentarem fazer a conta lá no calendário de vocês, vocês vão perceber que até o final do ano, do semestre letivo, nós temos aí 15 semanas letivas, tá? Mas eu deixei com essa sobra porque a gente sempre precisa fazer algum ajuste, sempre tem alguma atividade de recuperação, uma coisa ou outra, então a gente fica tendo aí as 2 últimas semanas, tá certo, pessoal? Então essa é uma previsão da nossa organização da disciplina. E assim como nós fizemos uma previsão das organizações, nós temos também uma previsão das atividades avaliativas. Como eu disse anteriormente, é uma previsão. Essa quantidade de atividades avaliativas podem ser alteradas, né? A gente pode trabalhar com 6, com 7, ou mesmo com 4, 3, enfim, é só uma prévia. E também podemos trabalhar com datas que não sejam exatamente essas aí. Essas datas é só para a gente ter uma ideia de que eu tentei organizar mais ou menos de maneira que a gente sempre, entre uma atividade avaliativa e outra, a gente sempre pulasse 1 ou 2 semanas. Mas às vezes, pessoal, pode acontecer de que a gente precise fazer atividade avaliativa em 2 semanas seguidas, ou às vezes até dar um espaço maior, pular 2, 3 semanas, né? Então isso aí a gente vai ajustando, isso é só uma previsão. A gente tem aí então uma atividade avaliativa no final de setembro, 2 ao longo do mês de outubro, uma no mês de novembro e uma no início de dezembro, né? Todas elas vão estar sendo avaliadas sempre no valor de 10 pontos e depois a gente faz a média. Eu queria só ressaltar aqui, pessoal, que as atividades avaliativas,
elas vão ser um pouco diversificadas. Nem sempre nós vamos trabalhar com questionários, tá? Então, ora a gente vai trabalhar com questionário avaliativo que vocês respondem no próprio ambiente virtual, ora a gente vai trabalhar, por exemplo, com tarefas que vocês têm que resolver, transformar em PDF, aí, tirar uma foto, alguma coisa assim, e postar no ambiente para que eu possa fazer o download e fazer a correção. Tá certo? Então a gente vai tentando diversificar um pouco as tarefas, e aí se vocês tiverem também sugestões de como a gente pode trabalhar isso de forma mais dinâmica, sugestões de projetos que a gente poderia desenvolver para computar alguma atividade avaliativa, fiquem à vontade, eu adoro trocar ideias, tá? Então fiquem à vontade para sugerir coisas também, eu sou bem aberto para isso, bastante acessível, tá? Então fiquem à vontade. Lembrando que lá em outubro nós temos a Semana de Ciência e Tecnologia. Se vocês tiverem alguma ideia de coisa que seja bacana a gente desenvolver, que possa estar relacionado aí com a semana, né, com a temática da Semana de Ciência e Tecnologia, envolvendo um pouco de matemática, a gente pode desenvolver alguma coisa e colocar como uma dessas notas avaliativas aí. Então acho que se tiver boa vontade de todo mundo, dá para fazer bastante coisa legal, tá bom, pessoal? Então eu conto com vocês nisso aí. Seguindo em frente, vamos falar um pouco do atendimento ao estudante, tá? Nós vamos ter atendimento síncrono e assíncrono. O que isso significa? O atendimento síncrono é aquele em tempo real, que a gente vai trocando ideia na hora ali, né? Isso vai ser feito por meio do chat. Toda sessão vai ter o seu link com chat lá no Moodle, só que eu vou estar online nesse chat em horários específicos, sempre nas quartas-feiras, para a turma A, para a Agro 4A, das 14 às 14h30 e depois das 14h30 às 15 para a turma B, ok? Então, se você quiser trocar uma ideia, tirar alguma dúvida em tempo real, né, utilizem esse horário do chat aí, ok, pessoal? Ah, mas e se eu não puder ficar online nesse horário, não conseguir? Não tem problema, é para isso que existe o atendimento assíncrono, que é aquele que não é em tempo real. Como que ele vai ser feito? Por meio dos fóruns. Você posta toda semana, toda sessão também vai ter o fórum lá, e você posta a sua dúvida e eu vou estar sempre fazendo a leitura do fórum e respondendo as questões que vão aparecendo. Aí eu chamo a atenção, pessoal, para a importância de vocês participarem, principalmente do fórum. Eu sei que o chat é mais difícil, né, de estar online, junto ali na mesma hora, mas o fórum, pessoal, ajuda muito aí. Às vezes a sua dúvida é a dúvida de um colega, ali a gente vai trocando ideia, vai surgindo mais coisas, a gente vai conversando. É muito importante para o aprendizado de vocês essas interações. Então, se esforcem para estar sempre comentando no fórum, tirando dúvidas, tá? Até mesmo para a gente ter um pouco mais de contato, né? Tá todo mundo tão isolado aí, tão separado, né? Então, vamos movimentar esse ambiente virtual. E aí vocês podem ter observado aí na última linha a informação fórum, né, de segunda a sexta, de 13 às 14. Isso significa, pessoal, que vocês só podem postar no fórum nesse horário? É claro que não, muito pelo contrário. Esse é o horário que sempre eu vou estar no fórum online, lendo todos os fóruns de todas as turmas e respondendo as dúvidas que estão lá. Então, por que eu coloquei esse horário? Porque é importante você saber que, por exemplo, se você colocou uma dúvida lá na parte da manhã, das 13 às 14 eu vou estar lendo a sua dúvida e respondendo. Porém, se você colocou a sua dúvida lá depois das 14 horas, provavelmente você só vai ser respondido no dia seguinte, quando eu entrar novamente nesse horário das 13 às 14. Mas sempre com no máximo um dia a sua dúvida vai estar sendo respondida. Tá ok, pessoal? Coisas mais urgentes, como eu disse, podem entrar em contato comigo diretamente, por e-mail, pelo WhatsApp, tá certo? Então, vamos seguindo. Nós temos também que conversar um pouco sobre o programa de permanência e êxito. Acredito que não preciso ficar detalhando o que é o projeto, né? Todos vocês conhecem, mas é importante a gente deixar claro aqui como que ele vai acontecer, tá? E ele vai acontecer, eu pedi para que fosse aberta uma sala do ambiente virtual, no Moodle, né, específica para o PPE. Essa sala ainda não foi aberta, tá? Mas eu acredito que logo isso já deve estar sendo realizado.
E aí, é muito importante a participação de vocês no PPE, pessoal. É um programa assim, que tem dado muito bons resultados e o objetivo dele é justamente dar um reforço para a aprendizagem de vocês. Então, se você está com dúvida, né, lá no PPE você vai conseguir acompanhar algumas coisas com mais cuidado, com mais detalhe, né, para que aquilo não prejudique, né, o seu aprendizado corrente ali na disciplina. E aí, para a gente fazer isso, como que nós vamos trabalhar em termos de conteúdo? A princípio, eu pensei em trabalhar no PPE por duas vertentes, duas perspectivas diferentes. A primeira vai ser utilizando esse espaço do PPE no Moodle como um espaço para que a gente pudesse discutir a resolução das próprias listas de exercícios que a gente vai estar fazendo. Então, às vezes, durante a aula, não dá para a gente resolver os exercícios com muito cuidado, com muito detalhe e tal. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou gravando vídeos mais curtos, né, ao longo do semestre e colocando lá no espaço do PPE, resolvendo as próprias listas, porque aí se você tiver com dificuldade naquelas listas, você pode acompanhar a resolução de alguns exercícios e ver se você consegue resolver sozinho posteriormente. A outra ideia que eu penso em trabalhar para o PPE também nesse semestre é o resgate de alguns conteúdos que ajudam a gente a ter mais êxito nos conteúdos da Matemática 4. Como assim? Vamos supor que a gente está trabalhando ali progressão aritmética, progressão geométrica e quando a gente vai resolver as contas ali de uma sequência, pode ser que a gente precise trabalhar com equações do primeiro grau. Então, talvez seja importante a gente retomar o conceito de equação do primeiro grau, fazer alguns exercícios, para que quando chegar lá nas sequências, né, na progressão aritmética e na progressão geométrica, a gente não tenha dificuldades por causa de outro conteúdo que é lá de trás, no caso, a equação do primeiro grau. Isso é só um exemplo, tá, pessoal? Então aí a gente não consegue discutir, parar o nosso tempo de aula para falar de equação do primeiro grau. Então o que a gente pode fazer? Pode trabalhar isso lá no PPE. E aí, pessoal, essas são somente algumas ideias, mas o foco do PPE é o estudante. Então, se tiver conteúdos que vocês acham que ajudaria vocês ou que vocês estão com mais dificuldades de trabalhar aí na disciplina, é só sugerir que a gente vai se esforçar ao máximo para explorar esses conteúdos no PPE. É muito bacana quando parte de vocês, quando parte do estudante, tá? Então, fiquem à vontade para pedir, para sugerir. Vamos tentar aproveitar ao máximo esse nosso espaço no PPE, ok? As postagens no PPE, pessoal, elas provavelmente vão acontecer no mesmo dia que as postagens de aula, tá? No entanto, ela não vai ainda começar a partir dessa semana. Se na próxima semana a sala já estiver disponível lá no Moodle, a gente já tiver alguma lista para resolver ou algum conteúdo que seja importante, aí a gente já disponibiliza alguma coisa. Caso contrário, na semana 3 a gente inicia. Tudo bem, pessoal? Então eu conto com a participação de vocês ali no PPE. Quando começar as postagens dos conteúdos, eu dou um aviso para vocês lá na sala, né, da disciplina mesmo, tá? Que já está disponível as coisas do PPE e a gente vai se adequando, a gente vai conversando entre a gente, vai se ajustando aí, tá bom? E por fim, para a gente iniciar o nosso semestre, nós temos aqui então hoje uma primeira atividade que é sobre sequências. Aí às vezes, né, vocês podem pensar, mas nem foi passado o conteúdo, como que nós vamos fazer a atividade? Por isso eu chamei ali de atividades intuitivas. Vou falar um pouquinho sobre essa atividade, vocês vão baixar o PDF que está logo aqui embaixo, após assistir o vídeo, ok? E essa é a atividade que vocês vão estar explorando, vão estar trabalhando em cima dela ao longo dessa primeira semana, tá? Então, até sexta-feira que vem, vocês vão estar desenvolvendo essa atividade. Essa atividade, pessoal, ela é extremamente importante que vocês façam ela com muito cuidado. Ela não demanda de nenhum conteúdo inicial, por isso que eu não expliquei nenhum conteúdo antes, porque ela é toda baseada no próprio raciocínio. Então, é só você analisar com cuidado e raciocinar que você consegue desenvolver essa atividade, tá certo? Só que esse raciocínio que vai ser aplicado no desenvolvimento dessa atividade, ele é
essencial para a gente iniciar a formalização do nosso conteúdo na semana que vem. Por isso eu gostaria de reforçar aí o pedido que todos vocês fizessem essa atividade, mesmo que ela não seja para entregar, tá? Fizessem essa atividade e fizessem com muito cuidado, tentando responder todas as perguntinhas e tal, porque quando a gente iniciar o nosso conteúdo semana que vem, vocês vão perceber o quanto essa atividade foi importante para o entendimento dos conteúdos da próxima semana. Ok, pessoal? Então, acho que era isso. Se tiver ficado qualquer dúvida, já vou deixar um fórum aqui embaixo também, tá? Para vocês, e a partir da semana que vem sempre vai ter fórum e chat em todas as sessões. Então, se tiver ficado qualquer dúvida, já pode colocar aqui no fórum, dúvidas sobre as explicações que eu dei, dúvidas sobre a atividade. Vamos começar a movimentar esse ambiente virtual aí. Ok, galera? Mais uma vez, é um prazer estar com vocês aí esse semestre. Espero que a gente aprenda bastante coisa junto e que logo a gente possa se ver aí presencialmente. Ok? Se cuidem, bom estudo e um ótimo semestre para vocês. Um abração.